Excelente. Entre modelos de negócios aqui ainda, tem um cara que tá me vendo aqui, tá vendo você também, tá assistindo ou ouvindo o nosso podcast, tá pensando, caramba, eu queria me posicionar como contabilidade digital. Você fez esse movimento. Quando você fez esse movimento, o que você enfrentou de principais desafios? E eu entendo que se posicionar de contabilidade digital, eu não estou falando de digitalizar a entrega, que eu acho que isso é obrigatório para todo mundo. Eu estou falando muito mais, talvez, do modelo do cliente. Por quê, Anderson? Não sei se você vai concordar comigo. Tem um cara que quer mandar ainda documento físico. E, cara, olha, é o seguinte, você não vai querer, então eu vou trocar de contador. E aí é onde eu acredito que muita gente se pegue de tipo assim, cara, eu não consigo, porque eu tô trabalhando pelo cliente, então alguma coisa precisa ser feita para que eu tenha um pouco mais de liberdade de tomar essas decisões, pagar esse preço, como você colocou. Me conta de você, como é que foi esse processo para ti? Se você tem um modelo, e esse modelo, ele é um modelo validado, não é você que se adapta ao cliente, é o cliente que se adapta ao modelo. É claro que nesse processo de adaptação, você não pode ser uma empresa quadradinha onde você vai só aceitar que as coisas sejam dessa forma. Você precisa ter ali uma abrangência de como você pode receber a documentação do seu cliente, como é que você pode dar o relacionamento com o seu cliente. Porém, você precisa estabelecer quais são os limites disso. Dentro desses limites, no digital, você não recebe documento físico. E ponto final. Entendeu? Então, existem algumas situações específicas que tem que transitar um documento físico, que é o encerramento de empresa ainda eu preciso fazer, no caso nosso da Prefeitura de São Bernardo, que ela é presencial, por incrível que pareça. Então, a gente tem que fazer transacionar isso por documento físico. E algumas situações específicas nós temos que transitar um documento físico para o cliente, mas não sobre a operação da empresa dele. Sim. Então, não adianta o cliente querer me mandar um extrato, entendeu? Porque o meu time não sabe nem processar o que é um extrato físico. Entendeu? As pessoas mais jovens na Taxus nem passaram por esse processo, então eles não entendem isso. Então você se apegar ao seu modelo. Se você deixar o seu cliente determinar como é que vai ser o atendimento, vocês colocam numa situação onde existe uma personificação demais desse atendimento, e isso muda completamente a sua rentabilidade. E não somente isso, isso atrapalha completamente o seu modelo de negócio, o seu jogo dentro da contabilidade. E para você poder trazer isso de forma muito clara, é só você pensar nos modelos de negócio existentes no mercado. Você chega, por exemplo, ali e você vai comprar um lanche no McDonald's, você vai comprar um lanche no McDonald's, você pode até tirar o picles, você pode até incluir alguma coisa lá, isso já está previsto na personalização do lanche. Mas o McDonald's não vai te vender uma pizza. Você não pode chegar lá e falar, eu quero uma pizza, porque eu quero comer a pizza do McDonald's. Não, ele não vai te vender a pizza, porque ele não tem isso no cardápio. Tá. Então se um dia eles colocarem, isso vai ser validado porque colocaram uma pizza no cardápio. Sim. Existe uma validação de mercado, existe uma estratégia por trás disso, então não é por acaso. Então as pessoas, elas gostavam muito do McFish, mas isso não era um produto válido para o mercado. A estrutura de você atender o McFish era uma estrutura que não fazia sentido para a operação de uma loja. Então eles retiraram do cardápio por quê? Porque não era um entregável que fazia sentido para o McDonald's e não para o cliente. Então se a gente só se colocar na condição da visão do cliente em relação ao nosso negócio, a gente coloca numa condição onde a gente vai seguir as ordens daquilo que o cliente está enxergando sobre o nosso negócio. Tá. Então a gente não pode ficar transacionando nosso negócio baseado somente nisso. Eu entendo isso, mas eu acho que muita gente se sente refém do cliente. Você não tem essa percepção? Você que lida com tantos contadores? Sim. Mas aí entra um outro ponto. Quando você depende exclusivamente de uma carteira atual que manda na sua empresa contábil, você tem um grande problema de gestão. Você tem um grande problema de estratégia de marketing. Então o jogo como é que você vai trazer clientes para sua carteira? Como é que você vai diluir ali a representatividade desses clientes dentro da sua carteira? Sim. Porque se você tem uma concentração de receita com um grupo de empresas ou com um cliente, muitas vezes acontece, você se coloca refém sobre o que esse cliente quer. E esse cliente determina tudo sobre a sua empresa. Inclusive, se ele quiser que você preencha uma ficha bancária, ele vai te mandar para você preencher. Ainda, inclusive, como ele vai te tratar. Se é respeitosa a forma, se é desrespeitosa, porque eu já vi isso. E como ele vai te pagar muitas vezes. Exato, se ele vai pagar no dia ou não vai. É horrorosa essa situação, cara. Então, em todo negócio, isso não se restringe somente a contabilidade. Isso tem a ver com o seu negócio, com o meu negócio de educação, com a minha empresa contábil, com a empresa contábil de quem está assistindo aqui, com a empresa de BPO. Você precisa estabelecer regras. Imagine, por exemplo, uma empresa de BPO financeiro que não estabelecer as regras do cliente. Entendeu?
E aí, o que acontece? O cara faz e desfaz e te coloca uma empresa num risco significativo, sendo que você precisa mitigar riscos dentro desse negócio. Total. Então, você precisa tracionar uma carteira de clientes para sua base com estratégia de marketing, para você não se tornar refém de uma carteira pequena de clientes. Isso aí, a raiz, ela tá exatamente aí. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a maior parte das decisões na empresa de contabilidade não são tomadas porque eu não tenho uma estrutura de entrada de clientes previsível mensal. Cara, e isso acontece com todo mundo, você falou bem. Já aconteceu com a gente uma situação inusitada. A gente só atende empresa de contabilidade, mas a gente tem um contador que ele simplesmente queria fazer a reunião online, mas queria fazer a reunião sem camisa. Entendeu? Uma reunião sem camisa. E, pô, tem meninas que atendem, sabe, assim, é muito desrespeitoso isso, né? Você vai fazer uma reunião no teu quarto sem camisa. E na cabeça dele? Pois é, aconteceu isso. E aí a gente falou, cara, é o seguinte, ó, a gente não quer mais você como cliente. Ou já aconteceu do cara maltratar, ou do cara assediar a pessoa do comercial. Cara, não quero esse cara como cliente. Infelizmente, tem pessoas assim em todo o mercado. Então já acontece. Só que assim, por que a gente tem essa força? Porque todo mês vai entrar um novo cliente. Então eu não vou aceitar um desaforo, ou até um desrespeito, nem desaforo, um desrespeito com alguém que trabalha comigo. Eu sempre coloco o respeito com as pessoas como uma coisa, cara, intacta. Isso não pode. Se eu aceito um desrespeito com o cara que trabalha comigo, como acontece, o cara vai falar com o seu analista fiscal aí e trata mal. Esse sistema que vocês estão implementando aí, cara, eu quero que se lasque esse sistema e tal. Porque quantas vezes a gente ouve desrespeito? E às vezes a gente fica refém por causa daquela receita. E é horroroso, é desastroso. Acho que é um cenário horrível, né? Eu não sei se você enxerga isso também dessa maneira. Total. E a gente tem que entender que as regras precisam ser muito claras. Sim. Precisa existir uma clareza em relação a qual é o SLA que foi determinado com o seu cliente, tá? Sim. Então, o SLA tem que perdurar, não somente na relação com o cliente, mas também internamente. Então, o que seria SLA? É o termo de acordo de serviço. Então, aquilo que você estabeleceu como sendo parte do acordo de serviço. Então, você tem que cumprir o requisito de prazo, você tem que ser responsável pela entrega. Se der algum problema, você vai responder por isso, mas o cliente tem que pagar o honorário em dia, o cliente tem que respeitar o seu funcionário, tem que ter uma relação respeitosa de modo geral como um todo, o cliente precisa respeitar os prazos para poder receber as coisas em dia, ou seja, isso tem que estar muito claro. Em todas as relações tem que ser assim. E se isso for quebrado, você também precisa ter a capacidade de poder dizer para esse cliente que ele vai embora depois de você não conseguir educar. É claro que existe um processo de educação que faz parte do nosso trabalho. Sim. Mas a gente tem que entender que existe um limite para isso. E o contador precisa ter muito claro esse limite. E não ter problema em mandar um cliente embora. E isso, quando esse momento começa a ser uma realidade de mercado, a gente vai, acho que talvez mudar um pouco a percepção que existe do mercado sobre o contador. Porque eu acho que essa percepção é muito construída, inclusive, pelo que se aceita do cliente, né? Muita gente, eu converso com muitas pessoas no mercado de agências de marketing e entre outros, isso aqui, cara, eu não sei, nem sei disso, isso aí eu deixo lá com o contador. Muita gente, o cara tem uma empresa, ele fatura. Cara, como é que tá isso aqui? Mas como é que tá a emissão de nota lá? Então, isso aí nem sei, deixa lá contador. E aí eu pergunto, cara, quanto você paga de contabilidade? E às vezes o cara paga um valor baixo que ele não deveria, isso aqui é a responsabilidade dele, ele não deveria nem que ele pagasse um valor alto, só que tudo o cara atribui pro contador, tudo ele atribui pro contador de uma maneira a depreciar, porque não tem esse posicionamento. Não somente atribuir para o contador do ponto de vista depreciativo, mas também porque sempre se criou a ideia de que o contador é o faz tudo. Sim. Isso já vem de longa data, isso já vem lá de trás. Por exemplo, meu escritório contábil com 30 anos passou muito por isso. Lá atrás, a gente fazia contabilidade, mas a gente também tinha serviço de digitação. A gente passava fax, que era uma coisa que existia naquela época, que era justamente quem não sabe o que é um fax, é um aparelho que você coloca de um lado e recebe o documento do outro lado, né, no papel térmico, que sumia dias depois. E a gente tinha aparelhos de fax para passar ali para o mercado. Tirava cópia de documentos, então a gente tinha uma copiadora lá, que na época era Xerox. Então, ou seja, a pessoa chegava lá, ela tinha acesso a um hall de serviço. Aí esse movimento mudou completamente, fax deixou de existir, copiadora deixou de ser utilizada, etc e tal. A digitação acabou, então restringiu alguns aspectos mais assim, uma ficha financeira, um IBGE, etc e tal. E agora começou um novo movimento, que é você agregar outros serviços dentro da contabilidade. Então você tem contabilidade hoje vendendo seguros, você tem contabilidade hoje vendendo certificação digital e outras coisas e tudo mais. O endereço virtual e tudo mais. Só que qual é o fator? A gente precisa tomar muito cuidado com essa percepção de que nós somos a pessoa que resolve tudo do cliente. Você não é terapeuta do seu cliente. Você não tem que se envolver em questões
familiares do seu cliente. A não ser que você tenha um contrato como advisor, etc., para se envolver nisso. E não assumir coisas que não faz parte da sua prerrogativa, pura e simplesmente porque você tem que assumir. Então, se você não é advogado, por que você tem que fazer um contrato para o seu cliente? Por que você tem que validar um contrato para o seu cliente? Ele que contrata um advogado. Entendeu? Porque você não tem capacidade técnica para assumir esse BO. Se der algum problema, o que ele vai dizer? Então, entender claramente qual é o seu papel, mas ao mesmo tempo também entender o que é que você pode agregar de forma complementar ao seu rol de serviço que vai te dar possibilidade de você conseguir ter uma monetização muito maior. Então, por exemplo, você tem hoje a possibilidade de fazer uma recuperação tributária, isso não faz parte do seu rol de serviço mensal, ou seja, uma recuperação é algo que vai ser precificado à parte, vai ser normalmente ali um percentual sobre o mérito. E isso tem que ser empacotado como parte de um serviço para que você não traga a percepção do cliente que tudo faz parte de um pacote que ele tem contratado. Isso também não é diferente de outros segmentos, inclusive do seu próprio segmento. Sim. Senão, qualquer coisa que ele precisa, qualquer serviço de design, ele passa para a agência porque sabe que você tem design disponível. Na realidade, lá a gente é bem arrisca. Cara, você contratou isso, vai ser entregue isso. Pô, mas eu quero isso aqui a mais. A gente normalmente vai levar para um lado da cobrança. E muitas vezes até isso é uma fonte de algumas percepções do tipo assim, mas pô, porque o cara não cobra. O escritório lá, então vou dar um exemplo hipotético, tá? A empresa de contabilidade manda guia pra mim de pagamentos. Concorda que se eu não pago essa guia e depois eu vou ter que gerar um recálculo, mas ele já fez esse trabalho antes, aí eu gero esse recálculo, aí depois eu não paguei, gero de novo, e no final é capaz ainda de eu falar, o cara faz o parcelamento pra mim e o cara não cobrar. Tá errado no meu ponto de vista, porque foi feito o serviço. Se eu não paguei, a responsabilidade é minha. É a mesma coisa eu procuro aplicar no nosso negócio. Mas por quê? Volta de novo. Eu tenho segurança de fazer isso porque eu tenho uma fonte de entrada de clientes onde até em precificação, cara. Esse seu projeto não tá me dando lucro. Eu preciso que ele seja tanto. Vamos fechar? Vamos. Não vamos? Prefiro romper. Por que eu prefiro romper? Porque eu prefiro que entre um cliente com nova precificação que vai me trazer lucratividade do que eu manter clientes que não me trazem lucratividade. Mas a raiz da segurança está, eu consigo trazer novos clientes todos os meses.